Mas o que nós acabamos de ler aqui em Atos, no capítulo 5, é que Ananias se enche o seu coração de mentira. O diabo engana Ananias, e Ananias naquele momento retém uma parte daquilo que ele falou que ia dar para a igreja, ia dar para Deus. E por esse motivo a palavra do Senhor diz, por causa do coração enganoso dele, por causa da mentira que estava no coração dele, a palavra do Senhor diz que no momento que ele mentiu, o que aconteceu com ele, irmãos? Caiu morto na hora. E a palavra que estava sendo pregada ali era uma palavra cristocêntrica. Mas, pastor, mas o que aconteceu? Vamos ler Hebreus no capítulo 2, verso 14 e 15. Antes de nós explanarmos esse texto, eu quero falar para você que você já foi livre do medo da morte. Amém, meu irmão? Fala para o seu irmão, você já foi livre do medo da morte. Então eu quero dizer para você nessa noite, seja livre do medo da morte. Hebreus 2, no capítulo 14 e 15. Vamos ler. Isto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livraste todos o que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda vida. Pelo poder da morte, o próprio Jesus, por sua morte redentora na cruz, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Jesus morreu para destruir aquele que tinha o poder da morte. Mas pastor, mas quer dizer que o diabo deixou de existir? Não, o diabo não deixou de existir. Mas a palavra do Senhor diz que o seu poder pela morte na cruz foi anulado. Então toda a escravidão é baseada no medo da morte. Diga assim, toda a escravidão é baseada no medo da morte. Fala para o seu irmão, não tenha medo da morte. Fala assim, crente não morre, ele vive eternamente. Você crê que você não morre, meu irmão? Você crê que você vai viver eternamente? O próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, mesmo se estiver morto, viverá. Então, até quando o crente morre por uma enfermidade, não foi a enfermidade que matou o crente, porque o crente não morre. Amém, meu irmão? Fala assim, você não morre, irmão, você é eterno. A sua carne, essa casa temporária, pode te desfazer, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor preparou uma casa eterna para nós. Amém, meu irmão? Paulo diz, mesmo se o meu corpo corruptível cair, o Senhor preparou sobremodo para mim um corpo incorruptível. Você tem uma casa incorruptível esperando por você lá no céu. Amém, meu irmão? Você tem uma casa incorruptível esperando você na glória. Amém, meu irmão? Então essa é a esperança. É esperança se um dia a morte bater na nossa porta. A partir do momento que você morrer, você vai acordar nos pés de Jesus. Amém, meu irmão? Por quê? Porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, o Espírito habita dentro de você. Então, pelo Espírito habitar dentro de você, a morte foi anulada pela morte de Jesus na cruz. Se você crê na obra redentora de Jesus, nem a morte tem poder sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz, onde está a morte, o teu aguilhão? O meu Senhor ressuscitou. Sabe, onde está a morte, o teu poder? Sendo que Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor diz, se Ele morreu, nós morremos com Ele. Mas também se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. O dia que Jesus ressurgiu, você também ressurgiu, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Sabe, meu irmão, a morte não tem poder sobre a sua vida. Diga assim, a morte não tem poder sobre a minha vida. Só você que crê nessa verdade, diga amém. Então, a palavra de Deus diz claramente que a lei traz morte. 1 Coríntios no capítulo 3, nos versos 7 e 9, diz que a lei é o ministério de condenação e morte gravado em tábuas de pedra. Então, sabendo que a lei produz morte, o que o diabo faz, pastor? Então, o diabo, ele usa a Bíblia contra o crente. O que ele faz? Ele tenta fazer o crente de toda maneira viver na lei. Por quê?
Porque se você viver na lei, isso vai produzir para você morte. Fala para o seu irmão, se você viver na lei, vai produzir para você morte. Então, é dessa forma que o diabo ele traz a acusação. É dessa forma que o diabo ele traz a condenação. Como? Fazendo que aquele que nasceu de novo viva pela lei. Então, quando o crente peca e o crente vive pela lei, e ele faz algo de errado, é essa maneira que o diabo usa para trazer acusação na sua mente. O que ele vai falar para você se você vive na lei? Olha o que você fez, você está pecando. Olha, a consequência disso é morte. Deus está zangado com você. O que você está fazendo de errado? E cada vez mais, quando nós vivemos na lei, o diabo ele usa a lei para trazer condenação, para trazer acusação. Então, ele sempre vai fazer que o crente pense que vai acontecer uma punição, que Deus vai puni-lo. Por quê? Porque é a forma dele prender o crente. Por quê? Se o diabo conseguir fazer você viver na lei, meu irmão, você não vai conseguir viver pela liberdade do Espírito. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Foi para a liberdade. Sabe, você foi liberto para viver em liberdade. Diga assim, eu sou livre. Fala assim, se eu sou livre, não há mais acusação contra a minha vida, porque eu não vivo debaixo do jugo da lei, eu vivo na graça. E porque você vive na graça, meu irmão, você não pode viver debaixo de condenação, você não pode viver debaixo de acusação. Então, o diabo ele só consegue te acusar pela lei. Pela lei. A sua consciência só vai acusar você pela lei. Então eu quero dizer para você, a lei vai produzir morte. A lei vai produzir condenação. A lei vai produzir acusação. Então, o poder da morte está na acusação, está na condenação. Se você aceita a condenação do inimigo, ele vai ganhar espaço na sua mente, ele vai ganhar espaço no seu coração e vai subjugar você com medo. Então, quando você aceita a acusação, você entra debaixo do poder da morte. Fala para o seu irmão, quando você aceita a acusação, você entra debaixo do poder da morte. Então a morte ela só atua debaixo da acusação. Nós vivíamos sujeitos à escravidão por causa do medo da morte. Então hoje nós precisamos receber uma revelação de Deus que nos livre do medo da morte. É certo que o Senhor Jesus fez algo para nos libertar. É certo que lá na cruz Ele nos libertou. Mas o que Ele fez, pastor Marcelo? Pela sua morte Ele destruiu o diabo. A palavra do Senhor diz assim, que o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos seus. Irmão, a palavra do Senhor diz que Jesus é o que, irmãos? Cabeça. E a igreja é o que? Corpo de Cristo. Minha pergunta para você, o pé faz parte do que? Da cabeça ou do corpo? Então quem que vai esmagar a cabeça de Satanás? É o corpo de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Então o diabo não pode subjugar a igreja. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo, o diabo não pode com você, meu irmão. Diga assim, o diabo não pode comigo. Fala sem medo, irmão, o diabo não pode comigo. O diabo não pode com você, por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Muito maior poder tem dentro de você do que nas mãos de Satanás. Muito maior unção tem dentro de você do que nas mãos de Satanás. Por quê? Por causa de você, o Deus Pai enviou seu Filho lá da glória. Ele veio na terra, morreu na cruz há 2000 anos atrás. E através dele, ele liberou todo o poder na sua vida através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, Deus habita dentro de você pelo Espírito. E se Deus habita dentro de você, meu irmão, quem é o diabo contra você? O problema é que muitas vezes você esquece quem mora dentro de você. O problema é muitas vezes que nós esquecemos que nós somos habitação, que nós somos templo de quem? Do Espírito.
E se você é templo do Espírito Santo, não tem nada que possa vir contra você. Por quê? Porque 10.000 pode vir diante de você, 1.000 pode se levantar contra você, e a palavra do Senhor diz o quê? Que você não será atingido. Por quê? Porque o Senhor está dentro de você. Sabe, é o Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos livra. É o Espírito de Deus que habita dentro de nós, que nos livra do medo da morte. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus destruiu o diabo. Então a palavra destruir aqui significa aqui não aniquilar, mas significa destituir o diabo de algo que ele tinha. Vamos ler Filipenses no capítulo 3, verso 9 e 10. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Como você tem que ser achado diante de Deus, irmãos? Sem o quê? Sem o quê? Justiça própria, que procede da onde? Da lei, senão a que é mediante a fé e o Espírito. Olha que a palavra do Senhor continua dizendo: a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então a justiça própria é a justiça que procede da lei. Quando nós tentamos produzir a nossa própria justiça pela nossa obediência, nós estamos agindo baseados na lei. Paulo, porém, diz que ele não tem justiça própria, mas somente a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Então, o resultado disso é que nós podemos conhecer o Senhor e o poder da ressurreição. Você só pode desfrutar do poder da ressurreição se você vive pela justiça da fé, pela justiça de Cristo na sua vida. Então, se você vive pela justiça que procede da obediência da lei, vai produzir você morte. Por isso que muitas vezes o crente tem medo de morrer. Por quê? Porque vive cheio de justiça própria. E por viver cheio de justiça própria, o poder da ressurreição não atua nele. Não consegue desfrutar do poder da ressurreição. Mas pastor, por que nós somos ainda tão pobres no conhecimento de Cristo? Porque nós experimentamos ainda tão pouco poder da ressurreição? Simplesmente porque a justiça da fé, muitas das vezes, meu irmão, não tem sido pregada nesses últimos anos. Muitas vezes quando você não ouve da justiça da fé, vai produzir você justiça que é pela obediência. E isso só produz medo e condenação. Medo e condenação. Sabe? Alguns, porém, rejeitam o ensino da graça e se apoiam no exemplo de Ananias e Safira, para dizer que porque eles quebraram a lei, Deus derramou morte. Mas hoje eu vou falar para você algo genuíno. Nós vamos ver de fato que esse exemplo de Ananias e Safira não se aplica para a igreja. Por quê? Porque primeiramente, Ananias e Safira não eram crentes genuínos. Diga comigo assim: Ananias e Safira não eram crentes genuínos. Então alguns muitas vezes ficam impressionados com o fato de Ananias e Safiras ofertarem na igreja. Para muitas pessoas essa é a evidência que eles eram crentes. Porém, isso não deveria nos surpreender. Por quê? Pois mesmo hoje, nem todos os que frequentam os nossos cultos, as nossas células, nem todos que frequentam o ambiente da igreja são nascidos de novo. A palavra do Senhor sempre mostra que sempre houve incrédulos no meio dos crentes. Então, se Ananias era crente, então nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque ele caiu morto sem sequer ter uma chance de se arrepender, sem sequer ter uma chance de se defender. Romanos no capítulo 8, verso 1 diz que agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas todavia Ananias caiu morto. Então a única resposta possível que Ananias e Safira verdadeira é que eles não são crentes.
Por que, pastor, você ousa afirmar que Ananias e Safira não eram crentes verdadeiros? Baseado no quê? Baseado no fato de que todas as vezes que um crente é mencionado no livro de Atos, ele é chamado de discípulo ou de homem de Deus. Diga assim: toda vez que um crente genuíno é mencionado no livro de Atos, ele é chamado de discípulo ou de homem de Deus. Mas, pastor, mas quando ele não é convertido, o que o livro de Atos fala? Fala que ele é simplesmente um homem ou uma mulher. Então, no livro de Atos, de maneira geral, quando a pessoa é crente, o texto diz que ela é. Se não for crente, o texto também fala que não é. Então, todas as vezes que o livro de Atos se refere a um crente, ele vai chamar de discípulo. Mas quando ele se refere a um descrente, ele sempre vai chamar de homem. Atos no capítulo 5, verso 1, o texto que nós lemos, projeta para nós, fazer um favor. Ananias é chamado de discípulo ou de homem? Mas um certo homem chamado Ananias. Então, eu vou mostrar para você algumas provas dessa verdade no livro de Atos. Vamos ler lá Atos capítulo 9, verso 10. Então, Deus manda que outro Ananias vá até Paulo, mas esse Ananias é chamado de discípulo. Olha lá: e havia em Damasco um certo lê comigo, irmãos, ajuda eu aí. E havia em Damasco um certo discípulo chamado, mas esse Ananias não é o Ananias que morreu. Esse é o Ananias que Deus usou para curar Paulo. Em Atos no capítulo 9 também, no verso 36, quando se menciona sobre Tabita, se diz que ela era uma discípula. Então isso mostra que os crentes genuínos são sempre chamados de discípulos em Atos. Vamos lá, Atos 9, 36. E havia em Jope uma, o que, irmãos? Discípula chamada Tabita, que traduzida chama-se Dorcas, né? Musiquinha das crianças que as crianças amam, né? Dorcas era uma mulher de Deus, né? Então, vamos ler também Atos capítulo 16, verso 1. A respeito de Timóteo, a escritura também diz que ele era um discípulo. Olha que a palavra do Senhor diz: e chegou a Derbe e Listra, eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Olha para você ver que interessante. Vamos ler também Atos 21, 16. Muitos discípulos também são mencionados em Atos, mas também tem um velho discípulo. Olha o que a palavra do Senhor diz: e foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando contigo um certo Mason, Chiprito, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedarmos. Algumas versões dizem um velho discípulo. Mas o livro de Atos também, quando se trata de pessoas não convertidas, sempre se refere a eles meramente como homens. Por exemplo, ao respeito de Simão Mágico, Atos capítulo 8, verso 9, vamos ler. Atos 8, 9. Estava ali um certo, lê comigo, irmão, estava ali um certo discípulo, sim ou não? Quem que ele era? A palavra do Senhor diz que ele era um homem que era mágico. Vamos continuar lendo. Que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Vamos ler outro exemplo. Vamos ler Atos capítulo 10, verso 1. Em Atos 10, Cornélio também era chamado de homem. Por quê? Porque nesse momento ainda ele não havia se convertido. Apesar dele ser um homem piedoso, apesar dele dar muitas esmolas, mas ainda ele não tinha ouvido o evangelho para ser salvo. Por isso, nesse momento ele é chamado de homem. Olha o que a palavra do Senhor diz: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano. Como que Cornélio é chamado aí, irmãos? De homem. Atos capítulo 14, verso 8 também. A palavra do Senhor diz que havia um homem paralítico. Ele seria salvo depois,
Vamos ler nessa versão aqui, Atos 14:8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o que jamais pudera andar. Está provado para você, irmão, que Ananias e Safira não eram discípulos? Sim ou não? Por quê? Porque toda vez que o discípulo, que um crente é citado em Atos discrimina isso, descreve isso. Amém, irmãos? Então eu estou trazendo para você provas bíblicas para que você venha entender que Ananias e Safira não eram crente. Quem crê que Ananias e Safira era crente, levanta a mão. Depois daquilo que nós falamos. Quem crê que Ananias e Safira não eram crentes, levanta a sua mão. Amém? Por que você crê? Porque você crê na palavra de Deus, amém, irmãos? É o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Então, depois de tudo isso, nós podemos comprovar em Atos 5, que quando se menciona Ananias e Safira, que havia um homem com sua mulher, então nada diz que eles eram discípulos cheios do Espírito Santo. Então, com base nessa verdade, nós defendemos que eles mesmos não eram convertidos. E que a experiência que eles viveram não se aplica a nós como igreja. Não se aplica à igreja primitiva. Por quê? Porque nós fomos regenerados. Então eles não eram salvos. Eles não haviam nascido de novo. Então aquele pecado matou eles. Por quê? Porque eles eram ímpios. Eles eram ímpios. Então isso não se aplica a nós. Sabe, irmãos? Então Deus derrama a sua ira sobre eles. O que você acha que é o seu problema, irmãos? A minha pergunta para você, antes de você se converter, pergunta para o seu irmão, antes de você nascer de novo, quem era o seu problema? Deus ou o diabo? Responde para o seu irmão agora. Quem que você acha que era? Quem acha que era o diabo, levanta a mão. Quem acha que o seu problema era Deus, levanta a sua mão. Eu quero falar algo para você, irmãos. Não era o diabo que era seu problema, era Deus que era o seu problema. Deus era o meu e o seu problema. Por quê? Porque nós não fomos salvos da ira do diabo, nós fomos salvos da ira de Deus. Diga assim: eu fui salvo da ira de Deus. Você foi salvo da ira de Deus. A palavra do Senhor diz que o mundo já é de quem? Do maligno. Então, todo homem que nasce de novo, ele é salvo da ira de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é fogo consumidor. Ele é fogo que consome. E tudo que não é de fogo, tudo que não é dele, será consumido no dia dele, no grande dia do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que diante de Deus há um mar vítreo. E o que é vítreo na Bíblia? É um mar de fogo. Então, o problema do homem, meu irmão, o problema do homem sempre foi Deus. Você pensa que o problema do homem é o diabo. Minha pergunta para você: que poder que o diabo tem diante de Deus, irmão? Fala para mim. Qual que é o poder que o diabo tem diante de Deus? O diabo tem poder diante de Deus? Sim ou não? Sendo que a palavra do Senhor diz que apenas com o vibrato da sua voz ele vai colocar o diabo debaixo de seus pés, vai trancar ele por 1000 anos. Você não vê Deus travando uma guerra para perder para o diabo, meu irmão. Deus nunca se quer perder uma guerra para Satanás. Até a morte na cruz de Jesus há 2000 anos atrás foi vitória sobre Satanás. Mas muitas vezes nós queremos dar ênfase pelo poder de Satanás. Irmãos, naquele dia, a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que o inferno, que o anticristo, que a besta foram lançados dentro do lago de fogo. E quem é esse fogo, irmão? Você acha que é o diabo que é esse fogo? Sendo que o próprio diabo foi jogado dentro do fogo. A minha pergunta para você: qual que é o fogo que queima no inferno? Qual que é o fogo que queima no inferno? É o fogo do diabo ou é o fogo de Deus, irmão? Qual que é o fogo? É o fogo de Deus. Deus é fogo consumidor. E tudo aquilo que não é fogo, tudo aquilo que não tem sua presença, diante do fogo consumidor que é Ele, tudo se queima. Você está entendendo, meu irmão? Sabe por que quem está no inferno sofre?
Porque eles não são salvos. Eles estão debaixo da ira de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Sabe, lembra agora das pessoas que estão muitas vezes criticando o Evangelho. Nós vivemos um tempo de apostasia, irmãos. Nós vivemos nos últimos dias. Sabe, eu quero dizer para você, Hitler, Mao Tse-tung, Stalin, Lula, Bolsonaro, todos se dobrarão diante dele naquele dia. Por quê? Porque Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Ele é o fogo consumidor. Se hoje os homens não se renderem a Ele, naqueles dias eles vão ter que se render. Sabe por que eles vão ter que se render? Porque naquele dia Ele vai derramar o seu cálice sobre toda a terra. A ira de Deus vai vir sobre toda a terra, sobre o ímpio. Mas nós como igreja não estaremos mais aqui. Amém, meu irmão? A ira de Deus não é para você. Por isso que o seu problema não era o diabo, o seu problema era a ira de Deus. De Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele é fogo consumidor. Se Deus é fogo consumidor, eu quero dizer para você, você é foguinho. Fala para os irmãos, você é foguinho. Por isso que quando você é cheio do Espírito Santo, parece que você vira uma labareda de fogo. Amém, irmãos? Por quê? Porque se você tem o fogo dentro de você, você tem um combustível do Espírito dentro de você, quando joga gasolina no fogo, o que acontece? O fogo espalha, não é verdade? Então minha pergunta para você: fogo queima fogo? Então por que o crente não vai para o inferno quando ele nasceu de novo? Por quê? No inferno é o que, irmão? Fogo consumidor. Você nasceu de novo. Você hoje é como Ele é. Fala assim, eu sou fogo. Então, se você é fogo e seu pai é o fogo consumidor, quando você encontra o fogo consumidor, fogo com fogo dá o que, meu irmão? Dá um incêndio total. Você é incendiado. Sabe? É uma explosão. Sabe, é como uma bomba atômica. Por quê? Porque fogo não queima fogo. Por isso que nós somos livres da ira de Deus. Amém, meu irmão? Diga assim, eu fui livre da ira de Deus. Então, o problema do homem hoje, meu irmão, é Deus. O problema do ímpio é Deus. Por quê? Porque um dia Deus vai derramar sua ira. Pastor, mas a ira de Deus está derramada sobre a terra hoje? Sim ou não? Sim ou não? Não. Irmão, a palavra do Senhor diz que quando Deus derramar sua ira sobre a terra, os dias terão que ser abreviados. Por quê? Porque ninguém suportaria. Então, hoje, quem tem trabalhado no mundo, quem que é? O diabo. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. E como você é filho de Deus, você tem que atrapalhar o diabo. Amém, meu irmão? Você está aqui nessa terra para ser um estrovo, para você ser uma pedra no calcanhar de Satanás. Você está aqui para atrapalhar o inferno. É por isso que o diabo quer atacar a sua família. Por isso que o diabo quer atacar a sua vida. Por quê? Porque você é um problema para o diabo. Diga ao Senhor, você é um problema para o diabo, irmãos. Então, não é o diabo que é problema para você, é você que é problema para o diabo. Sabe, quando você chega no lugar de trevas, você é luz. Irmão, quando aquele que nasce de novo chega até no lugar de macumbaria, não desce guia nenhum, ou desce. Enquanto você não sai, o que o capiroto fala? Enquanto não sair, eu não venho. Por quê? Porque você é luz, irmão. Você é um problema para Satanás, você é um problema para o inferno. Então, você tem que entender isso. Então eu quero dizer para você, para nós encerrarmos, para nós vermos algo poderoso e precioso. Ainda nesses versículos, eu quero falar para você rapidamente da mistura da lei com a graça. Nós cremos que os nomes da Bíblia possuem um significado. Eu quero dar um exemplo para você nesse momento. A palavra do Senhor diz que Zacarias e Isabel eram pais de quem, irmão? Zacarias e Isabel eram pais de quem? De João Batista. Então, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Diga comigo sim, Deus se lembra. O nome da sua esposa Isabel significa a promessa de Deus ou a aliança de Deus. Diga comigo assim, aliança de Deus. Então,
Então, esse casal precioso, Zacarias e Isabel, geraram um filho chamado João Batista. João significa Deus é gracioso. Diga assim, Deus é gracioso. Irmãos, não é maravilhoso que o Novo Testamento começa uma história dizendo que Deus se lembra, Zacarias, da sua aliança, Isabel. E por causa que Deus se lembra, através da sua aliança, Deus derrama graça na vida de João Batista. Quando João Batista nasce, esse é o significado, que porque Deus se lembrou da sua aliança, Ele mostrou graça. Quando João nasceu, foi isso que o céu estava dizendo, para trazer graça a todo homem. Então, Zacarias, Deus se lembra. Isabel, a promessa, a aliança, para trazer a graça a todo homem. Amém, meu irmão? Então, o nome Ananias na Bíblia possui o mesmo significado de João. Então, qual que é a diferença? João, em grego, se diz assim, Johannes. Então, o nome de Deus parece no começo também de Ananias. É só invertido. No nome de João é Deus é gracioso. Ananias é Ananiá, que significa o quê? Gracioso é o Senhor. Gracioso é Deus. Graça do Senhor. A palavra do Senhor diz também que Paulo caiu do cavalo e ficou cego. E a palavra do Senhor diz que Deus chama Ananias, um discípulo, que fosse até Paulo. E a palavra do Senhor diz que para que Ananias restaurasse a visão dele e batizasse Paulo. Sabe, de maneira que a pessoa que Paulo viu, quando ele abriu os olhos, foi Ananias. E qual que é o significado do nome Ananias, irmãos? Graça de Deus. Qual que é o significado de Ananias? Graça de Deus. O que abriu os olhos de Paulo? O que abriu os olhos de Paulo? A graça de Deus. Sabe, meu irmão, é a graça que nos dá luz e a revelação da verdade. Quando você encontra a graça de Deus, os seus olhos são abertos. No dia que você foi encontrado por Jesus, quando a graça de Deus se manifestou na sua vida, os seus olhos foram abertos. E antes do que você não enxergava, a partir do momento que você desfrutou da graça de Deus, os seus olhos foram abertos e você conseguiu desfrutar da graça de Deus. Aleluia, irmãos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas em Atos no capítulo 5 nós vemos esse homem, Ananias, que significa graça de Deus, casada com quem? Com Safira. Então o nome Safira se aponta, se refere sempre para pedra. Por quê? Porque Safira era uma pedra que existia em Israel. O Talmud, o livro das tradições judaicas, diz que Deus escreveu a lei em pedras de safira. Diga assim, Deus escreveu a lei em pedras de safira. Então, se Safira representa a lei, Ananias representa a graça. Então, o que está dizendo? Que a graça casou com a lei e produziu morte. Toda vez, meu irmão, que você mistura graça com lei, o que vai acontecer? Morte. Toda vez que a graça é pregada, mas a graça é misturada com a lei, o resultado dessa mistura entre lei e graça sempre vai ser morte. É isso que aponta. Por isso que Ananias e Safira morreram. Isso é um sinal profético para nós. Quando a graça se mistura com a lei, o resultado disso é morte. Então o que traz morte na vida da igreja é a mistura da graça com a lei. Diga assim, graça e lei se misturar da morte. Então muitas pessoas acreditam que nós temos que equilibrar a graça com a lei. Sabe, toda vez que você acrescenta a lei na graça, o resultado disso é morte. Talvez hoje nós não vejamos muitas mortes físicas, mas é possível nós percebermos muitas igrejas mortas, muitas pessoas mortas dentro da igreja. Por quê? Tudo sobre a lei tem a ver com você olhando para si mesmo.
Mas a graça tem a ver com você olhando para Jesus. E toda vez que você mistura essas duas verdades, o resultado disso sempre vai ser morte. Você consegue perceber a gravidade disso, irmãos? É algo gravíssimo nós misturarmos a graça com a lei. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: ó insensatos Gálatas, começaste com a graça. Olha o que Paulo diz: mas hoje decaíram na lei. Paulo não estava só exortando ele porque eles estavam vivendo na lei, mas porque eles estavam misturando a graça com a lei. Irmão, não existe hoje nenhuma igreja que prega somente a lei. Toda igreja que vive na lei, ela mistura graça com lei. Graça com lei. É uma mistura dos ensinos judaizantes com ensinos do Novo Testamento. E essa mistura sempre vai produzir condenação. Essa mistura sempre vai produzir morte. Então é difícil nós vermos uma igreja que ensina somente lei. Mas você sempre vai ouvir um ensino combinando lei com graça. Hoje na internet você vê muitos pregadores, pregam bonitos, homens cheios do Espírito Santo. Mas você acha que o problema é pregar a lei? O problema não é pregar a lei, irmão. O problema é você pregar graça misturada com lei. Porque graça misturada com lei sempre vai produzir morte. Sempre vai produzir morte. Sabe, é sempre aquele ensino: olha, você foi salvo pela graça, mas agora você tem que se esforçar para guardar os mandamentos. Por quê? Porque muitos temem que o ensino da graça se torne desequilibrados. Então muitas vezes resolvem balancear com a lei. Mas faz isso o quê? Mudando o evangelho, tornando o evangelho impotente para mudar suas vidas. Diga assim: eu fui salvo pela graça, mas fui chamado para andar pela graça. O próprio apóstolo Paulo diz que pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas o Espírito que atua em mim. É a graça de Deus que vai fazer você ir mais longe. Diga assim: a graça de Deus vai fazer eu fazer aquilo que eu não podia fazer. A graça de Deus vai me capacitar para coisas extraordinárias. A graça de Deus é a capacitação sobrenatural, celestial, para mim viver nessa terra em vitória. É a graça de Deus que te capacita para você viver em vitória. A graça de Deus te capacita para você viver uma vida sobrenatural. Amém, meu irmão? Sabe, nós temos que viver pela graça. Você foi chamado para viver pela graça. Toda vez que você casa a graça com a lei, o resultado vai ser morte. Fala para o seu irmão: se você não é filho de Agar, você é filho de Sara. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Sara. Por quê? Porque Isaac é o filho da promessa. A palavra do Senhor diz que Sara é aquela que encontrou graças diante do Senhor. Isaac é aquele que faz parte da promessa. Então Abraão teve 2 filhos. A minha pergunta para você: você quer ser filho de Agar ou você quer ser filho de Sara, irmão? Você quer ser filho de quem? Só é filho de Sara quem vive exclusivamente pela graça de Deus. Se você vive ainda uma vida pela lei, se você vive ainda debaixo do legalismo, você não é filho da promessa, você é Ismael. Você é filho de Agar. Mas eu quero dizer para você: o Espírito Santo está aqui nessa noite para trazer revelação a você e falar para você: eu te chamei para andar pela graça. Você é filho de Sara e não de Agar. Sabe, irmãos, nós não vamos misturar lei com graça. Nós somos salvos pela graça, nós vamos andar pela graça. Nós vamos misturar lei com graça. Por quê? Porque Deus odeia essa mistura. Sabe, evidentemente nós não podemos definir uma doutrina baseada no significado desses nomes. Nós não podemos definir uma doutrina pelo nome de Ananias, de Safira. Mas certamente são evidências que não podem ser ignoradas. Ananias e Safira são colocados para nós como exemplo e advertência, mesmo eles não sendo crente. Por quê? Porque toda vez que você misturar graça com lei, o resultado vai ser a morte de Ananias, de Safira. Sabe, essa é uma advertência por nós. Eu quero dizer para você:
Não misture a lei com a graça, irmão. Vive exclusivamente pela graça. Coloque de pé onde você está.